Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu fiz menção no início, hoje é a memória dos santos anjos da guarda. E na beleza da liturgia que nós, hoje assim, a igreja nos apresenta, é bom nós meditarmos sobre esta realidade. A realidade dos anjos de modo geral, mas sendo bem particular naquilo que é a memória de hoje, que é os santos anjos da guarda. Recentemente nós vivemos aí a festa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. E hoje celebramos então a festa dos santos anjos. Nos primeiros séculos, essa memória era feita junta, era a memória dos arcanjos junto com os santos anjos da guarda. Depois, por volta de 1670, foi fixada pelo Papa Clemente X, no dia 2 de outubro. Depois foi universalizada com o Papa Paulo V. Então, hoje é celebrada por todos nós. Um breve histórico para você se situar na memória de hoje. Mas o que é importante nós sabermos, nesta liturgia onde nós celebramos, fazemos memória dos santos anjos da guarda, uma primeira coisa é entender que existe uma comunhão nossa aqui na terra com o céu. Existe uma comunhão nossa com o céu. Tanto é que, e é verdade de fé, cada um de nós temos um anjo a nos guardar, a nos proteger, que nós chamamos de anjo da guarda. Anjo da guarda exatamente por nos guardar, nos defender. Que de modo geral o anjo não tem nome. Os nomes que foram assim revelados é São Miguel, São Rafael, São Gabriel. De modo geral o anjo não tem nome. Às vezes algumas pessoas assim o fazem, dão um nome para o anjo. A igreja não tem nenhuma posição, pelo menos que eu conheço a esse respeito, de dar o nome ou não dar o nome. O que é verdade é que somente esses se revelaram com o nome. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas não é interessante ou importante exatamente a questão do nome ou não, nesse sentido. O mais importante, o essencial, é exatamente saber que os anjos estão na presença de Deus constantemente. E esses anjos que gozam da presença de Deus são enviados para nós, homens, e aqui no sentido de humanidade, para estar conosco. E o primeiro aspecto é esse: revelar que o céu está em comunhão conosco aqui na terra. Humanamente somos capazes de ver
Humanamente somos capazes de perceber, mas nesse momento, uma vez que nós estamos dentro do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, através da Santa Missa, estamos fazendo memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério da nossa fé. Aqui conosco existem milhares e milhares de anjos. Não estamos vendo, mas existe milhares e milhares de anjos que estão aqui conosco, porque a missa é esta comunhão plena do céu com a terra. E eu não sei quantos nós estamos aqui no santuário, precisamente, mas a quantidade de pessoas que estão aqui, tem um anjo da guarda para cada um. Existe uma particularidade. O anjo da guarda do Padre Helenildo é só dele, não divido com você não. Fique tranquilo, nem precisa, porque você tem o seu. Cada um de nós temos um anjo da guarda, um anjo que nos protege, um anjo que está conosco. Mas antes mesmo de eu dar continuidade a esse aspecto, quero falar de modo geral sobre o que significa os anjos. Quem são os anjos? E tudo que aqui eu falar, meu fundamento nem precisei ir em grandes livros, em grandes tratados teológicos. Coisas simples que estão aí no nosso próprio catecismo da Igreja Católica. Primeira coisa, os anjos se trata de uma verdade de fé. Nós que somos católicos professamos uma fé, a fé católica. Portanto, é importante e até estranho um católico que não acredita na existência dos anjos, porque trata-se de uma verdade de fé. Uma outra informação, na verdade aqui eu vou só recordar aquilo que provavelmente você estudou na catequese. Os anjos são criaturas puramente espirituais. Nós seres humanos, vou usar uma linguagem bem simples para você entender, somos uma mistura daquilo que é material, daquilo que é espiritual. A matéria diz do nosso corpo, da composição do nosso corpo. O outro aspecto espiritual diz da nossa alma. Então, o ser humano é um composto de espírito e matéria. E como nós somos um composto de espírito e matéria, nós temos limites de tempo e espaço. Ninguém passa numa porta se ela estiver fechada. Não tem o Gasparzinho, não tem essa possibilidade. Para nós passarmos na porta, necessariamente precisa a porta estar aberta, por causa da nossa matéria. O anjo não. Pelo fato dele ser espírito, ele não se limita à matéria. É um ser completamente espiritual. Porém, dotado de inteligência, dotado de vontade. Isso equivale a dizer da autonomia que o anjo tem diante das suas ações. Não vou entrar em pormenores devido ao nosso tempo, para dizer que o anjo ele pode fazer opção por Deus ou negá-lo, entre o aspecto dos anjos que negaram a Deus, os anjos decaídos. Mas não é o caso de nós entrarmos nesse detalhe. Só para dizer que são seres totalmente espirituais, não materiais, não contendo matéria, porém dotados de vontade, dotados de inteligência e dotados de liberdade. E a liberdade do anjo é diferente da nossa. Nossa, devido à nossa condição material, nós nos limitamos ao tempo e ao espaço, diante de uma decisão que nós precisamos tomar. Por mais consciente que ela seja, ela não é plena. A tomada de decisão do anjo, sim, ela é plena. Ele tem consciência do que ele está decidindo. Um outro aspecto que ainda vale recordar, os anjos são seres pessoais. Cada anjo não tem gêmeo. No contexto angélico, não tem um anjo que seja gêmeo. Quem é o anjo gêmeo de Gabriel, de Rafael, de Miguel? Não existe essa possibilidade. São seres puramente espirituais
e com essa pessoalidade, até mais do que nós seres humanos. Por que mais do que nós? No aspecto que eu sou homem, todos os homens que estão aqui, existe algo próprio em nós, que é a nossa masculinidade, aquilo que é próprio de um homem, assim como aquilo que é próprio de você que é mulher. Em outra mulher existe também aspecto que é próprio do que é feminino. E entre nós há algo em comum, que é a humanidade. Eu olho para você e sei que é um ser humano, uma pessoa. Você olha para mim, sabe que é uma pessoa. O anjo, existe uma particularidade nesse aspecto que é diferente do nosso. É como se cada anjo fosse toda a sua descendência, cada anjo fosse toda a sua, usar aqui uma aspa, a sua humanidade. Então, são seres nesse aspecto totalmente pessoais. Mas algo belíssimo, que os anjos, eles contemplam sem cessar a face de Deus. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos que nós conhecemos o nome, e assim foi nos revelado, bem como todos os demais que estão no céu, contemplam sem cessar a face de Deus. E por contemplarem a face de Deus, eles têm uma missão. Eu já entro propriamente na liturgia de hoje e na memória. O anjo da guarda. Qual a missão do anjo da guarda, de forma muito exclusiva? Nos levar para o céu. O anjo da guarda tem a missão de nos salvar, de ajudar na nossa salvação. É verdade que o anjo da guarda ele pode nos proteger de um acidente, de uma enfermidade. Sim, mas essa não é a principal missão do anjo. A principal missão do anjo é exatamente de nos levar à salvação, de nos ajudar na salvação. Perceba que é um grande amigo que Deus nos dá. E às vezes nós vivemos a vida inteira e deixamos ele de lado. A igreja faz questão de ter uma memória exclusiva para os anjos, para os santos anjos da guarda, exatamente para nos lembrar desta graça. É uma graça. Só de nós imaginarmos que Deus nos dá um anjo para que, enquanto peregrinos neste mundo, ele possa nos ajudar no processo de santidade, para que assim possamos ganhar a salvação. Como eu vos disse, sem dúvida podemos pedir a proteção dele quando sairmos de casa, na condução do veículo, na moto, do carro, nos livrar de uma doença, sem dúvida, mas essa não é a principal missão do anjo. Eu até recordo, e eu contava para os ministros, antes de nós entrarmos aqui para começar a Santa Missa, que o molecote, ali dos, às vezes, 10, 12 anos, e eu sou natural da roça, tinha um cavalo lá que corria bastante. Eu lembro que na época eu era meio danadinho, eu montava nesse cavalo, rezava a oração do anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, e dizia, anjinho da guarda, não deixa eu cair do cavalo. Só que eu já saía patinando no cavalo, soltava as rédeas do cavalo ali, mas carreira, e desembestava com o cavalo ali dentro do pasto do meu pai, e também em outra estradinha que tinha lá. Lógico, nesse sentido, eu adolescente ali, imprudente. Como é que eu peço? Reza a oração do anjo da guarda e solta a rédea do cavalo. Uma coisa é andar direitinho, outra coisa é nesse aspecto. Eu acho que o anjinho da guarda ficava olhando, deixa eu ver o que é que vai dar. Depois de sair correndo no cavalo. Mas só para dizer nesse sentido, que pode nos livrar de algo material, sem dúvida, mas essa não é a finalidade principal. E sim, nos livrar do mal moral, do pecado. A principal missão do anjo é fazer com que, assim como eles contemplam da face de Deus dia a dia, o Padre Helenildo, você, todos nós também o contemplemos. E para concluir esse momento de fala, alguns santos tiveram a graça de ver o anjo da guarda, de ver com os olhos humanos. Entre esses santos está Santa Catarina de Sena. Ela conseguia enxergar o seu anjo da guarda e também o anjo da guarda das outras pessoas. E segundo a revelação que ela assim o descreveu,
ela disse que o anjo da guarda fica sempre à direita nossa. Só que ela viu que alguns anjos ficavam à esquerda. E ela foi dar uma perguntadinha, por que uns anjos ficam à direita e outros à esquerda? De todos os batizados, de modo geral, ficava à direita. Dos sacerdotes, ficava à esquerda. E ela perguntou para o anjo o porquê. E o anjo respondeu, em sentido de respeito, em sentido de perceber a dignidade sacerdotal. Porque a graça que há no padre, nem mesmo nos anjos tem. Porque a graça do ministério sacerdotal, o padre é capaz de invocar o Espírito Santo sobre as oferendas do pão e do vinho, o pão se transformar no corpo do Senhor, o vinho se transformar no sangue do Senhor. E esta graça nem os anjos têm. Se juntar todos os anjos do céu, milhares e milhares, e pedir que o Espírito Santo venha sobre as oferendas, nada vai acontecer. Mas o padre, na hora da Santa Missa, no que pede o Espírito Santo, que transforme o pão no corpo, o vinho no sangue, acontece. E o anjo fica à esquerda para lembrar da dignidade sacerdotal. É uma revelação, não é um dogma de fé, mas é algo belíssimo para dizer da dignidade sacerdotal e para dizer também que o anjo da guarda guarda a todos, porque a missão dele é de nos levar à salvação. Assim como os anjos contemplam a face de Deus, ele quer que todos nós, seres humanos, também o contemplemos. Portanto, não deixe o seu anjo da guarda desempregado, desocupado. Não. Peça, meu anjo da guarda, me ajude na luta contra o pecado que eu estou vivendo. Me ajude, anjo da guarda, eu não quero cair no pecado. Eu quero viver na graça de Deus, porque o maior desejo de Deus é que todos nós alcancemos a salvação.